São João, capítulo de número 20, versículo de número 21. Se você trouxe a sua Bíblia, abra-na para que todos acompanhemos esse texto sagrado, onde o Senhor, aparecendo aos seus discípulos, lhes incumbia da responsabilidade de difundir o projeto de Deus que ele havia executado, e agora lhes dava a responsabilidade para que eles expandissem esse projeto. Vamos lá. E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém? Meus amados, prezados irmãos, servos do Senhor, ontem nós iniciamos meditando com os irmãos, dando introdução a este tema tão importante, missões. Falamos que a obra missionária é um projeto. Tudo o que se executa e antes se faz o projeto dá certo. E Deus fez um projeto, missões. Quando falamos de missões, eu vou dar uma passada assim muito rápido no que falamos ontem, porque vejo que a maioria dos irmãos de ontem, dos que estão presentes, não estavam ontem. Falamos que quando falamos de missão, falamos de algo que nasceu no coração de Deus, e assim que nasceu no coração de Deus, ele transformou num glorioso e divino projeto. Esse nome missões é um nome que traz um impacto naqueles que têm comunhão com o Senhor. Quando você ver alguém não ser impactado com missões, alguma coisa está errado com relação à comunhão. Porque o Pai é o idealizador do projeto, Jesus é o executor do projeto, e o Espírito Santo é o impulsor do projeto. Eu disse ontem que a igreja tem 3 fases. A primeira fase da igreja é o nascimento, que é uma vontade direta do dono da igreja, do dono. A segunda fase da igreja é o crescimento. Ela só cresce quando o Espírito age para ela crescer. Se o Espírito não age, não se move, não aprova, ela não cresce. Ela seca como uma grama no telhado. Daí, porque muitos não entendem este mistério e querem fazer uma obra independente do corpo. Deixa-me dizer-lhes algo interessante, que todas as bênçãos que pertencem à igreja só se pode usufruir quem está ligado à igreja. Se afastar da igreja, as bênçãos que pertencem à igreja não jorram para além das suas fronteiras. O próprio Espírito cuida para que isso não aconteça. Então, no ministério do Espírito,
Quando ele age, ele confirma. Quando ele não age, ele não confirma. E quando ele não age, é porque não foi ele, não foi o Senhor que implantou aquela obra. Certamente alguns parentes, amigos de Gunavir e Daniel Berg ficaram sem entender porque eles saíram e vieram para o Brasil, um lugar que não conhecia, não falava a língua, muito diferente, e eles vieram, e quando chegaram aqui, eles vieram dentro de um projeto. Eu disse ontem que quando Deus elabora um projeto, Ele escolhe homens para que com Ele execute, lhe dá graça para que execute esse projeto. E nós somos frutos desse projeto. Eles vieram com um projeto que deu certo, e hoje nós estamos aqui porque esse projeto deu certo. Então, a obra foi implantada, nasceu, o Senhor Jesus quis que nascesse, o Espírito de Deus fez a obra crescer, Ele quis que crescesse e responsabilizou homens para expandir, e a obra expandiu, que hoje somos milhões em toda a terra, e o Brasil é o grande celeiro de missionário. Então ontem nós falamos disso aqui, que missões é um assunto que traz um impacto, ele penetra, move a alma, inquieta o espírito, revoluciona as emoções e desperta para participar do projeto divino. Falamos que o Pai foi o principal, o primeiro a descer para fazer missões. Você observa em Êxodo capítulo 3, versículo 7, o Pai foi direto com Moisés. Observe Êxodo, vamos lá. Veja as expressões de Deus para Moisés. Isso é interessante meditar, e depois eu dou a sequência lá. Capítulo 3, versículo 7, a primeira parte, Deus disse: e disse o Senhor, tenho visto. Primeiro Deus viu, tenho visto. Você vai para a última parte do versículo, aí ele diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Depois ele disse: tenho ouvido o seu clamor. Eu disse ontem que se Deus abrisse os nossos ouvidos, nós ouviríamos ao nosso redor o clamor, e não só quem está perto de nós, porque no mundo espiritual não existe distância. Você pode, dentro do mundo espiritual, você ouvir o clamor de uma alma gritando no Japão. Da mesma forma, você repreendeu uma enfermidade lá do outro lado do mundo. Alguém liga, pede oração, você ora daqui e Jesus cura lá, porque dentro do mundo espiritual não existe distância. Você pode repreender um demônio aqui do outro lado do mundo, ele tem que obedecer. Então, você aqui pode ouvir o clamor das nações, se Deus abrir os seus ouvidos. Deus disse: eu vi a aflição do povo, ouvi o clamor e tomei uma decisão, Moisés. A decisão é que eu desci para livrá-los. Aí quando você vai para o versículo 10, aí Deus disse: e eu estou te chamando para que comigo você execute a missão resgate. A missão resgate. Eu vi, eu ouvi, e agora te chamo e te envio para que você execute comigo esta missão, a missão resgate. Então vamos para o nosso assunto aqui. Os projetos de Deus são transmitidos àquele que Ele escolhe. Foi o que nós falamos ontem. Deus idealizou, mandou Jesus, Ele executou. O Espírito, Ele é o impulsor, e o salvo é aquele que expande, que é escolhido. A igreja, eu disse ontem que não faz missão. A igreja que faz missão é uma igreja que gera igreja. Ou você é um missionário, ou você precisa de um missionário. Isso não é uma exceção, isso é uma regra. Se você não faz missão,
você precisa urgente de um missionário. Vamos agora para o texto e depois eu dou uma sequência aqui. Quando o Senhor apareceu aos discípulos, eles estavam trancados com medo dos judeus. Aí Jesus aparece: paz seja convosco. Soprou, recebeu o Espírito. Depois alguém duvidou, vamos deixar isso de lado. Jesus volta outra vez, soprou e disse: recebei o Espírito. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. E daí eles tomaram agora a decisão de incumbir os discípulos a seguir com esse projeto. Vamos lá. É fácil perceber que todas as vezes que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos sobre ir evangelizar o mundo, ele não estava falando de não estava falando de coisa fácil para fazer, mas de uma obrigação a ser cumprida. Não era um conselho, era uma ordem. Não havia outra opção a não ser levar o evangelho ao mundo, mesmo que naquela época eles não tivessem conhecimento do tamanho exato do mundo. Eles sequer imaginavam o tamanho do mundo, o tamanho do globo, aleluia, mas tinham ideia do tamanho exato da ordem. Todos os povos, todas as pessoas, todas as nações. Esse aqui está pior que o outro. Todas as nações, todos os povos. Quando se fala em missão, ouve-se sempre a frase: missões está no coração de Deus. E eu dizia ontem também nisto aqui: e o que está no coração de Deus precisa encher os nossos corações. O homem que entende a sua responsabilidade, ele procura ter o seu coração cheio do que está no coração de Deus. Você vê nos nossos congressos, eu creio que aqui todos os meses, todo mês de julho tem um congresso, ouve-se sempre essa frase: missões está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus tem enchido os nossos corações. E você sempre vê pessoas dizendo: sim, eu tenho um coração cheio de missões, então vamos contribuir. Aí ele pega às vezes R$2 e entrega para a missão. O que um missionário lá fora faz com R$1? Eu até citei um exemplo ontem daquele hino que para mim é uma tremenda hipocrisia. Senhor, tu sabes o anelo que há minha alma, é com a chama que está acesa no meu coração. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, resgatar aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. E se você pegar o relato missionário, ele não contribui com R$1, e também R$1 não precisa, porque Deus não trabalha com mendigo, Deus trabalha com quem abraça o seu projeto. Amém? Deus trabalha com quem abraça o seu projeto. Deus não trabalha com esmola, Deus trabalha com algo que vem da alma. E oferta para Deus é uma oferta que vem da alma, do sacrifício. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os discípulos não tinham ideia do tamanho do mundo, mas sentiram o peso da responsabilidade. É todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Fazer missões é um trabalho para a eternidade. Venha comigo, diga: fazer missões. Venha comigo, se anime, diga: fazer missões é um trabalho para a eternidade. Devemos fazer com excelência tal que nosso trabalho seja eternizado. Pode ser melhor? Venha comigo, diga: fazer missões. Se anime, venha comigo, diga: fazer missões é um trabalho para a eternidade. Devemos fazê-lo com excelência tal que o nosso trabalho seja eternizado. Aleluia! Eternize as suas ações missionárias, eternize as contribuições. O que você entrega, você não está dando, você está investindo no banco celestial, e você vai encontrar a recompensa
porque é um trabalho que é eternizado. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E existem momentos que Deus dá a recompensa imediata. Eu estava há poucos dias pregando numa escola bíblica no interior de São Paulo, e ali tinha um missionário da África. O presidente daquela obra tinha ido na África e viu a necessidade, e ali eu cheguei para ministrar na escola bíblica, e coincidiu que naquele dia ele fez um relato da sua viagem e precisava urgente de levantar 25 mil reais, que para ele lá era uma fortuna, mas para aqui precisava de 25 mil reais. E o pastor fez aquele relato bonito, uma coisa extraordinária. Posso fazer aquele relato? Vamos levantar aqui uma oferta. Aí levantou 120, 130 reais. Aí o pastor ficou triste, as lágrimas vieram nos olhos, e aquilo me angustiou, e eu estou só ao lado da cadeira dele, ouvindo aquilo ali. Ele levantou, fez um apelo ainda maior, depois que viu aquela oferta. Aí disse: meus irmãos, pelo amor de Deus. E o missionário estava ali. Você imagina a decepção, pastor Silas, do missionário. Aí fez outro apelo e tal, e agora vai. Eu digo: agora vai mesmo. Aí levantou outra oferta, aí completou 60 e poucos reais, aí deu aí alguns trocados, caraminguai aí, e não chegou nem a 200 reais para quem precisava de 25 mil reais. Aí aquilo me inquietou. Eu disse: pelo amor de Deus. Aí levantei e disse: pastor, me dê esse microfone. Se eu fizer um negócio aqui, o senhor aceita? Ele disse: claro, você não vai fazer besteira, que eu te conheço. Eu disse: olha, eu estou doando aqui 1000 livros para esse projeto na África. Esses 1000 livros o senhor distribui nas congregações, pode vender a 25 reais, que é o preço que eu vendo. 1000 livros, vou mandar de todos os títulos, e o senhor pode distribuir aqui. Esta semana os livros estão aqui. Aí foi aquele negócio, aí mandei 1000 livros, fui para casa, mandei 1000 livros, ele distribuiu, vendeu a 30, levantou 30 mil reais e mandou para o projeto. Aleluia! E ele disse: pastor, como eu pago? Eu disse: já está pago. Ame mais a Jesus, que já está pago. Na semana seguinte eu fui para uma convenção, e quando cheguei naquela convenção, ministrei 2 dias, vendi 1.280 livros a 30 reais. Tem momento que Deus dá a recompensa imediata. Agora a recompensa principal é na eternidade, porque isso é um trabalho de consequências eternas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, fazer missões é um trabalho para a eternidade. Não é um trabalho para o registro na Secretaria de Missões. Não é um trabalho para exaltar a ação ministerial do presidente da igreja, do presidente da obra, do presidente eclesiástico. Não é um trabalho para exaltar ao presidente da convenção. É um trabalho que expande o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Salvar, restaurar a humanidade caída. E Deus tem motivos. Eu estava agora conversando aqui com um ilustre ao meu lado, e só em detalhes. Você pega a Bíblia e a gente sempre diz: o homem veio totalmente do pó da terra. Totalmente do pó da terra não, o pó da terra foi o mínimo. O pó da terra deu 25% do que é o homem, 70% vem do céu, 75% vem do céu. Onde é que está isso na Bíblia? Está na Bíblia. A imagem do homem veio de onde? Venha comigo, de onde veio a imagem do homem? Vamos lá, de onde veio a imagem do homem? O homem é a imagem de quem? Venha comigo, o homem é a imagem de quem? Veio de onde? Veio de onde? O sopro de vida veio de onde? O projeto de fazer o homem veio de onde? Veio do céu. Deus pegou, a terra deu 25%. Então, quando a humanidade caiu, era como se Deus estivesse dizendo: eu investi muito para agora botar no mato. Aí você pega as dispensações,
Você vê as alianças edênica, adâmica, noética, na ordem edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, da terra de Israel, a davídica, 7 alianças. Você pega as alianças, porque a aliança é um acordo bilateral. O homem errou, o homem falhou, e se temos um acordo, eu cumpro, você cumpre. Se você quebrou, não temos mais acordo. É assim que funciona com as alianças das nações, os acordos das nações. Tem alguma coisa que quebra a aliança, o acordo bilateral quebrou, Deus propõe, você aceitou, temos uma aliança edênica, adâmica, noética. Você vai quebrando, aí Deus começou matando todo mundo, e você pega na Bíblia Deus matando todo mundo. Daqui um pouco ele para e diz: não, eu estou matando o pecador junto com o pecado. Eu preciso de um projeto em que eu mate o pecado e o pecador fique vivo. Aí Deus elabora um projeto, e quando Deus elabora o projeto, Ele manda o Filho para executar o projeto. Aí Jesus já dizia: Pai, glorifiquei o teu nome, executando, consumando a obra que o Senhor me mandou para fazer. Pai, está consumado. Aleluia. O projeto de Deus era resgatar. Parece que eu estou vendo, diz que nas cadeias romanas, quando condenava alguém, colocava lá a sua sentença: condenado. Mas quando aquele tirava a pena, estava solto, colocava tetelestai, consumada a sentença. Quando Jesus consumou o projeto de Deus de resgate do homem, Ele escreveu na nossa sentença: tetelestai, está consumado. Aleluia. Liberdade para todos. Mandou o Espírito como impulsor da obra missionária, e o Espírito agora escolhe homens para ajudá-lo a expandir a obra. Enquanto se briga, tem uma briga aqui nesse Brasil que é uma falta de vergonha tremenda, entre R. Soares, entre o Cabo do Chapezão, entre Cila Malafaia, entre mais Raio de Pata. É uma briga para ver quem tem melhor programa. Enquanto estão brigando e torrando milhões de dinheiro, as almas estão lá dizendo: ei, rapaz! Aleluia! Quem é a igreja do Senhor aqui? Venha comigo, me ajude nesta ministração. Diga assim: missões. Bonito, diga: missões é um trabalho para a eternidade. Eternizemos a nossa missão missionária, porque encontraremos na eternidade. Aleluia! Fazer missões é um investimento de consequências eternas. É um investimento de consequências eternas. Não pense 2 vezes em fazê-lo. Não pense 2 vezes em investir em missões. Como já disse, existem momentos que Deus dá a recompensa imediatamente. Mas, ainda que Ele dê uma recompensa aqui, a maior recompensa você terá na eternidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Fazer as missões é expandir o reino de Deus e manifestar a sua obra salvadora por toda a terra. Fazer missões é confessar, difundir, propagar diante do inimigo do Senhor e da cruz que a terra pertence a Ele e ao seu ungido. Agora, que privilégio Deus escolher a nós para fazer esse projeto. Deus permita que haja um despertamento. Eu vou me atrever a dizer aqui algo diante desses homens experimentados, que entre eles eu sou o aprendiz. Escute-me, por favor. Dado os acontecimentos, eu creio que Jesus ainda não voltou, porque a igreja nunca teve tão acomodada como está nesses últimos tempos. Está dormindo, está adormecida, mas a terceira pessoa
pessoa da Santíssima Trindade. Ele deseja que haja um despertamento para que a terra seja impactada na última batalha evangelística, antes que os céus se abram e que ele levante a igreja da terra, porque quem vai tirar a igreja da terra é o Espírito Santo. Ele vai levantá-la da terra e entregar ao noivo nas nuvens, e ele quer impulsionar cada coração para despertar para a obra de missões. Faça, invista, chore, interceda, não poupe tempo, porque você vai encontrar na eternidade o fruto do seu trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Fazer missões é difundir, é propagar para os inimigos do Senhor e da cruz que a terra é dele e do seu ungido. Fazer missões, meus amados e queridos irmãos, é levar esse glorioso projeto aos povos. Fazer missões é levar a glória de Deus aos perdidos. Fazer missões é estar incendiado pela chama do Pentecoste e pela chama de missões. É impossível um crente incendiado com a glória ele não pensar em missões. É impossível. Eu outro dia ouvi, pastor Ciro, alguém dizer: eu não leio muito a Bíblia. Eu disse: por quê? Um obreiro que não estuda a Bíblia é um defunto em atividade. É um defunto. O obreiro tem que estudar a palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus diariamente. Eu começo em Gênesis, eu tenho dezenas de Bíblias que eu começo estudando, não é lendo, estudando. Quando chega em Apocalipse, eu solto, pego outra, estudo até Apocalipse. Quando termina, pego outra, e assim minhas Bíblias têm um montão estudado de Gênesis e Apocalipse. Ele disse: eu não gosto de estudar a Bíblia, porque eu descobri que quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente tem compromisso. Isso é qualidade do obreiro. É como o obreiro que fica em casa e não vem para o culto. A menos que esteja doente ou trabalhando, o obreiro que fica em casa e não vem para o culto, não vale uma roupa de um gato. Porque se ele não abraça o projeto em que ele está envolvido, alguma coisa está errada com ele. Então, venha para o texto. Fazer missões, meus amados irmãos, é uma revelação de que estamos incendiados com a chama do Pentecoste. Obreiro incendiado, crente incendiado, é impossível ele não pensar no resgate de almas. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Fazer missões é participar com o Criador da restauração da raça humana. Quem faz missões trabalha com Deus, em Deus, trabalha para Deus. Trabalha com Ele, diga comigo, com Ele, nele e para Ele. Somente esse privilégio. Quem abraça o projeto de Deus é visitado pela sua presença, porque o homem, ele não consegue executar o projeto de Deus. Ele consegue executar um projeto matemático da física que ele estudou. Agora, as coisas espirituais, ou ele está em Deus e Deus está nele, ou ele não consegue dar um passo. Tem que estar dentro do que Deus quer. Fazer missões. Missões é algo, como já disse, que primeiramente pertence a Deus e depois pertence à igreja do seu Filho. Só é possível sentir o ardor da chama missionária quem é movido pelo Espírito de Deus e está ligado com a comunhão da igreja. Quem tem comunhão com Deus sente a urgência da execução do glorioso projeto. Missões, antes de ter uma conotação humana que fala de uma simples tarefa da igreja, antes de ser da igreja, é de Deus. Sendo missões de Deus, então é dele que a igreja depende para executar o seu projeto. Bendito seja o nome
E cada passo que a igreja dá, quando abraça o projeto, Deus honra, Deus confirma. É impossível um homem incendiado ele não falar para que Deus não confirme. Eu estava outro dia, eu tive um programa de televisão de segunda a sexta. Eu trabalhei 7 anos com o pastor Satírio em Cúcuta, e eu tinha um programa de televisão de segunda a sexta e um programa de rádio de segunda a sábado. Televisão 1 hora e rádio 1h30. E tive uma experiência muito grande um dia de quarta-feira. Eu nunca gravei um programa, e um dia de quarta-feira cheguei, ministrei uma palavra e abrimos 5 linhas. 5 linhas. A primeira ligação, uma senhora chorando: missionário, o senhor não está me vendo porque eu estou no meu apartamento. Eu sou a líder suprema da organização carismática católica, e ainda foi arrogante dizer: acima de mim só tem a sua santidade o Papa. Imagina. E eu disse: pois não, senhor. Ela disse: eu acabo de chegar do meu mastologista, um câncer na mama esquerda em estado terminal. Quando o médico olhou o exame que eu ia marcar a cirurgia, ele olhou e disse: o exame está dizendo que evoluiu, e se operar a senhora não resiste, então viva mais 2 ou 3 meses. Missionário, eu peguei na mão daquele médico ao lado do meu esposo, disse: é a última palavra? Ele disse: sim, é a última palavra. Eu chorando disse: é a última palavra? Ele disse: sim, é a última palavra. Eu dei um grito desesperado e disse: doutor, é a última palavra? Ele disse: é a última palavra da medicina, qualquer médico vai dizer com esse exame. E missionário, eu olhei para ele e disse: eu escuto um programa de um homem que prega na televisão que ele ainda não deu a última palavra. Estou me contando ao vivo, ele ainda não deu a última palavra. E agora eu estou falando para o senhor, para todo o estado: o senhor tem a última palavra para mim? Escute o que eu vou dizer para você. Quando abraçamos o projeto de Deus, Deus honra os nossos passos. Aleluia! Quando abraçamos o projeto de Deus, Deus confirma as nossas ações. Quando abraçamos o projeto de Deus, honramos o que Deus quer, e é da vontade dele confirmar o que falamos, o que determinamos, o que dizemos, porque o que falamos está dentro do projeto dele. Aleluia! O Senhor tem a última palavra. Pastor Sila, eu não tomei tanto milésimo de segundo. Aí o coração bradou: a senhora está com quem em casa? Ela disse: estou com meu esposo. Feche a porta do apartamento. Ela já havia falado que era apartamento. Ele correu, fechou a porta do apartamento. Eu disse: põe a sua mão direita. Pode tirar a blusa da sua esposa, da sua senhor e ela. Põe a sua mão direita na mama da sua esposa. Foi a direção de Deus. Quando ele colocou a mão em cima da mama, segundo ele, aquilo já estava para fora, aquilo já estava externo. Ele colocou a mão. Aí de lá eu repreendi a 20 quilômetros onde estava o estudo, a 20 quilômetros. E quando repreendi, ele começou dizendo: finge Nossa Senhora, tem um negócio estranho aqui. Eu disse: deixa ela de lá, vamos trabalhar com o filho dela, porque ele entende desse mistério. E ele começou a dizer: tenta parar a mão. Ele começou a querer parar e disse: pastor, não estou parando, é uma força que está movendo a minha mão. Eu disse: então deixa. Daqui um pouco ele deu um grito e disse: pastor, está saindo secreção. Eu disse: deixa. Correu, botou um pano e botou a mão ali e disse: está saindo. Daqui um pouco disse: está saindo sangue, água, está saindo sangue, está saindo. Daqui um pouco corria ele, corria ela. Ela começou dizendo: o Senhor deu a última palavra,
porque o câncer saiu todo. E sabe de uma coisa, pastor? Eu não olhei. Algumas irmãs da igreja olharam e viram no dia seguinte que quando Jesus fez o milagre, aquilo que estava para fora voltou e secou, e no dia seguinte a casca caiu. Aleluia. Quem é a igreja do Senhor aqui? Permita, pastor, que preside sobre mim nesta noite. Segura a mão do companheiro assim, venha comigo, venha para o culto, venha. Segura a mão dele assim, diga: meu irmão. Bonito, venha comigo, diga: meu irmão. Permita que o Espírito de Deus inflame você com a chama missionária. Missões é executar um projeto de Deus, e Ele vai honrar, aleluia, a ação dele na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aquela senhora e toda a sua casa foram para a igreja e serve, a notícia que ainda hoje serve ao Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus, o impulsor da obra missionária, ele prepara mecanismo para que aconteça coisas para exaltar o nome de Jesus e provar que é com o homem que ele enviou. Deus disse a Moisés: agora eu vi, eu ouvi, eu desci. Observa o que Deus disse a Moisés: eu vi, eu ouvi, eu desci, estou te escolhendo para executar o projeto. Aí Moisés sentiu o peso na hora. Meu Deus, aleluia. Pode observar o texto do versículo 10, que Moisés disse: Senhor, quem sou eu? É uma coisa grande, o projeto é grande. Aí Deus foi incisivo, foi direto: mas eu serei contigo, eu estarei contigo. Em outras palavras, confirmarei os teus passos, confirmarei as tuas palavras, abrirei os caminhos e confirmarei a tua batalha diante de Faraó e diante da sequidão do deserto. Aleluia! Abrace o projeto missionário. Permita-se ser incendiado pelo projeto missionário. Permita-se que essa chama seja acesa. Glória a Deus. Faça prova com Deus e veja que o Deus das missões, Ele vai confirmar o que você fizer, porque Ele tem interesse na restauração da raça humana. Bendito seja o nome do Senhor para toda eternidade. Eu disse ontem algo aqui, e não é demais repetir, que a natureza da igreja é uma natureza missionária, e o ministério se dinamiza. O ministério tem que atuar de forma dinâmica dentro da natureza da igreja. O ministério não pode ter uma ação fora do que é a igreja. Eu disse também que a igreja não foi criada por causa do obreiro. O obreiro foi criado por causa da igreja. Deus não tinha um grupo de obreiros desocupados e disse: vou formar uma igreja para ele ter o que fazer. Não, ele tinha uma igreja e disse: vou compartilhar do ministério com homens que me ajudem a cuidar da igreja. E ela tem uma missão, e essa missão tornou-se nela uma chama de glória, e ela tornou-se dinâmica. E o ministério tem que entender que a ação dele é dentro da natureza da igreja. É por isso que o pastor faz congresso, é por isso que o pastor faz chamamento às missões, é por isso que esses dias ele marcou palestras, conversa, oração, intercessão, para que haja um despertamento. Eu sempre digo, pastor Silas, que congresso de missões só deve ministrar em congresso de missões quem já foi missionário. Pregador que nunca foi na missão não é
pregador de congresso de missões, porque o que é congresso de missões? Congresso de missões é um chamamento à realidade missionária. Se o homem não tem experiência na alma de execução de projeto missionário, ele não tem o que dizer. Quem está entendendo? Ele não tem o que dizer. Ele vem, ele prega, ele lê um texto, ele expõe o texto, mas congresso de missões é um chamamento à realidade da missão. E se ele não viveu missões, ele não tem essa experiência. Você vê aqui o senhor expondo, porque o senhor tem experiência. Eu conto a experiência porque eu tenho experiência. Se você chamar aqui o pastor Satírio, ele vai dizer dezenas e centenas de experiência, porque ele tem vivido. Agora, chamar alguém que nunca foi numa missão, nunca cruzou as fronteiras, nunca fez missão, ele vai dizer o que ouviu falar. E a experiência se diz quando se vive na alma e sentiu na pele. Então, eu sempre digo isso por aí. Isso é interessante. Vamos para o texto aqui, porque eu tenho só 10 minutos. Hoje foi 1 hora. Quando examinamos o livro de Deus, observamos que a força da missão e o seu principal fator motivador em nossas vidas reside no fato de que o próprio Deus é um Deus missionário. O primeiro, neste caso, qualquer envolvimento com o livro de Deus significa envolver-se num grande projeto missionário. Foi aí onde o camarada disse: eu não leio muito, porque descobri que cada vez que eu leio, eu me perco. Um cabra desse é no mínimo covarde. É no mínimo covarde. Então, vamos deixar isso de lado, porque o negócio aqui é outro. Fazer missões significa participar ao lado de Deus, de sua intenção de promover, de amar o ser humano. Logo, a missão da igreja e o seu lado, a evangelização, vão ser sempre um movimento voltado para a promoção da vida e da dignidade do homem em mais alto nível. Quando você prega para o pecador, você está levando a mensagem que vai tirá-lo da lama e vai colocá-lo entre os príncipes. É a mensagem que muda status, é a mensagem que muda a situação, porque a igreja, ela tem o poder de mudar o ambiente quando ela chega. O homem está na lama. Quando ele ouve a palavra, essa palavra é falada para mudar a situação dele. Foi assim comigo. Veja o que aconteceu. Vocês não conhecem a minha história, para que você tenha ideia do que é uma ação missionária. Minha mãe casou 2 vezes, teve 27 filhos dos 2 casamentos. Você viu que eu confesso? 27 filhos. A maioria foi criada sem pai, porque minha mãe brigava com ela, ela vai embora. Eu sou o penúltimo, tenho hoje 50 anos. Não parece, mas é verdade. Sou o penúltimo, com 8 anos. E não é porque fui criado sem pai, não, porque tem muitos que foram criados sem pai e não entraram pelo caminho que eu entrei. Mas com 8 anos eu comecei praticando pequenos furtos. Por quê? Porque quando minha mãe se achou grávida de mim, ela era parteira e matava os seus filhos como se comesse um pão. E quando se viu grávida de mim, que ela sequer sabia que era eu, mas era o filho, ela disse: esse também eu não quero. Aí, vamos deixar o método de lado para perder tempo. Tentou me matar. Ela tinha uma erva, pastor, no fundo do quintal, que ela pegava 3 folhas, batia com água, tomava, a criança saía por questão de 30 segundos no vaso sanitário. Ela fez isso com ela e com dezenas de outras mulheres. Não saí com 3 folhas, ela pegou 6, bateu com água e disse: ele vai sair. Tomou 6 e o pregador não saiu. Ela ficou com raiva, pegou 9 folhas, bateu com água e disse: agora ele vai sair. E o pregador não saiu.
E chegou lá, falou com o dono do hospital, que era o tal doutor Miranda. Quando as mulheres tinham dificuldade de parto, ia lá e induzia o parto e tal, tinha acesso. Aí colocou uma injeção na veia dela, disse: eu duvido que não saia agora. Aí aplicou a injeção, disse: corre para o banheiro, que senão cai no caminho. E ela tomou aquela injeção que vai no útero e cria um fogo, e a criança sai, morre queimada. Ela tentou matar queimada do útero, e quando o fogo incendiou no útero, por aquela injeção que era grande, ela contava, parecia uma injeção para cavalo. Quando aquele fogo incendiou no útero, ela correu para o banheiro, ficou lá, e o pregador não saiu. Ela voltou, mandou aplicar de novo, e não saiu. Aí minha mãe fez o seguinte, eu estou resumindo por causa do tempo, para você ver o que é uma ação missionária. Ela colocou a mão no ventre e disse: agora eu entendi, porque eu tenho uma promessa de ter um filho, que ele será o maior feiticeiro da região, e certamente ele não saiu, porque é a vez dele. Eu entrego aos guias, aos caboclos, aos orixás. Eu nasci doente, com 6 meses, passei 8 meses no balão de oxigênio. Passei 8 meses no balão de oxigênio. Saí, escapei, voltei com tuberculose. Passei 4 anos internado com tuberculose aguda, podre os pulmões. E minha mãe na casa de candomblé, me criando com banhos, com ervas, com sacrifício de galinha. Tudo prestava nas encruzilhadas. Minha mãe me levava como bebê para a encruzilhada e colocava no meio do despacho e me oferecia aos orixás. Eu vi nessa situação, e a minha situação foi, e com 8 anos comecei praticando furto. Com 10 anos já liderava quadrilha. Com 15 anos eu era o maior bandido da região, comandando uma tropa para dar tiro, facada, arrombar carro, fazer miséria. Mas escute uma coisa: o que é uma ação missionária? Um dia eu ia caminhando com 6 homens sob o meu comando. Aí uma jovem estava preparando um congresso. Ela saiu para entregar um folheto. Ela chegou na frente da gente, e a minha vontade era puxar o punhal e sangrá-la, porque eu odiava crente. Demônio até do caroço dos olhos, até do lobo ocular. Quando foi para cima daquela moça, uma mão me tomou e eu fiquei sem força. Ela pegou o folheto e disse, esqueceu todos, pastor, foi direto a mim e disse: a palavra hoje é para você. Deus tem um plano na sua vida. Você está me ouvindo? E grossa assim para ela. O que você está dizendo? Deus tem um plano na sua vida. Ele vai te libertar, vai perdoar teu pecado, vai te fazer pregador do evangelho da profetizou. Eu fiquei com raiva e me deu um folheto que tinha 3 coisas perdidas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Eu peguei aquele papel, que para mim era uma porcaria, para mim era uma porcaria. Peguei aquele papel, mas mesmo sendo porcaria, não botei fora. Coloquei por ali, fiquei na mão, cheguei em casa, guardei numa gaveta. Quando foi no dia 19 de fevereiro de 84, o congresso começou 16, 17, 18 e 19 de fevereiro. No dia 19, no último dia, eu estava procurando algo naquela gaveta, não sei o que, para que, não lembro qual foi o motivo. Quando olho, 3 coisas perdidas. Último dia, 19 de fevereiro. Quando pego aquele papel, a mesma mão que não me deixou ir para cima daquela jovem disse: vá, porque hoje a sua história muda. Eu fui como amarrado e fui de bermuda, camisa regata, arma na cintura e de havaiana. Chamei 4 meninos dos anjinhos que andavam comigo e disse: vem comigo. E fiquei ali em frente à Assembleia de Deus.
Pastor Silas, que coisa tremenda. O pastor da igreja havia convidado um ancião que nunca tinha ido em Alagoas, um ancião do Rio Grande do Norte, porque para pregar para congresso de jovem é pregador avivalista, né? Que pula, o cabelo assanha, a baba corre. Hoje não, mas para convidar um velho. Aí convidou um ancião, ele disse: eu não sou pregador de congresso. Ele contando, disse: irmão, eu não sei o que eu vim fazer aqui, e eu estou lá na janela. Eu nem entrei, lá na janela. Ele disse: quando o pastor me convidou, eu disse: eu não vou. Mas aí uma voz bradou aqui dentro e disse: você vai, porque eu guardei a vida de um homem do ventre da mãe dele, tenho preservado da morte, tenho dado vida, e você vai ser o instrumento para orar por ele. Ele será ministro do meu evangelho. Aquele homem saiu do Rio Grande do Norte para Maragogi, Alagoas, Assembleia de Deus. Já me convidaram para ser pastor batista, presbiteriano, já me convidaram para ser da quadrangular. Eu não saio da Assembleia de Deus que eu nasci. Eu gosto tanto da Assembleia de Deus que se a minha esposa tivesse outro filho, eu ia botar o nome dele da Assembleia de Deus, de tanto que eu gosto. Pastor, veja o que é uma ação missionária de uma jovem. E eu estou ali amarrado, não era o que eu queria não, formado entre os despachos, cemitério, encruzilhada, oferecido aos demônios. Ninguém vai para ali porque quer. Mas aí quando esse homem falou isso, já bem cansado, aí ele se vira aqui um pouco, sai aqui um pouco do móvel do culto. O tempo era pequeno, olhou assim, apontou aquele dedão assim para a janela e disse em mistério, em línguas estranhas: meu filho, você não entende, porque eu já conhecia a história que minha mãe havia contado, toda a tentativa de morte. Disse: meu filho, você não entende até hoje porque está vivo. A sua mãe matou os seus irmãos. Falando em mistério e eu entendendo. Veja como é as coisas de Deus. Sua mãe matou os seus irmãos, matou os outros depois de você, e você se pergunta: por que eu não morri? É porque quando o mal chegava no ventre dela, eu te guardei na palma da minha mão. E fez assim, ó: você estava na palma da minha mão, e na mão do Todo-Poderoso o mal não atinge. Quem é a igreja do Senhor aqui? A igreja. Ação missionária. Ação missionária. Aleluia. Quando a igreja faz missão, ela gera igreja. Nesse reino, cada filho é um servo, cada servo é um filho, e quem não é servo está rejeitado para o reino de Deus. Diga: Espírito Santo, incendeia a minha vida com missão. Eu ouvi aquela palavra, eu não sabia, ele falava em mistério, e lá eu entendi em português. Veja que negócio tremendo. Aí eu achei a cabeça e voltei o HD. Eu disse: essa história é minha. Pensando, eu disse: esse velho parece que é bruxo. Pensando, quando eu disse: esse velho parece que é bruxo, o que eu fiz aquilo? Foi futucar tambor de fogo. Aquele velhinho deu um pulo, velho quente. É por isso que eu não admito que, mesmo sendo velho, seja frio. Meu Deus, glória a Deus. Não diga que o meu ungido é servo do meu inimigo. Aí aquilo foi um papo. No Recife tem uma senhora com o nome de Cleusa de Oliveira, uma cantoria, tão pequenininha que o violão é maior que ela. Ela estava ali, nunca tinha ido naquela cidade. Meu Deus do céu, aquela mulher estava numa cadeira assim ao lado,
E eu estou lá na janela, daqui um pouco veio aquela mulher pular da cadeira e foi caminhando lá para fora como um soldado perfilado. Chegou perto de mim, quando ela abria a boca, era um tambor de fogo. Olhou para mim e disse: meu filho, eu guardei a tua vida, porque o meu tempo é chegado. O meu projeto contigo começa hoje, porque foi hoje que eu determinei. Glória a Deus, aleluia. Vem! Aí fui caminhar, minhas duas pernas pareciam uma coluna que segura um edifício de 100 andares. Não tinha força para caminhar. Aí eu pensei, não falava, eu pensei, eu disse: eu não posso, as minhas pernas estão amarradas. Quando eu pensei, ele disse: pode, as tuas pernas estão acorrentadas, mas se tu queres, seja livre. E eu pensando, disse: quero. Ele disse: então seja livre. As correntes se quebraram. 22 horas e 47 minutos do dia 19 de fevereiro de 1984, eu estava em frente ao altar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, entregando a minha vida a Jesus. Aquela anciã correu, ficou ao meu lado. Quando me abraçou, Deus tomou aquela mulher em mistério e disse: meu filho, por esse dia esperei, perdoarei os teus pecados, escreverei o teu nome no livro da vida, te farei ministro do meu evangelho, e tu pregarás e ensinarás a minha igreja a palavra que eu colocar na tua boca. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Curva a sua cabeça, adore a Jesus por um instante. Você é fruto de missões. Louve, exalte, adore, magnifique. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Seja inflamado pela chama missionária. Deixa o Espírito te inflamar. Aleluia! A igreja do Senhor já nasceu com uma missão. Qual foi a missão que a igreja nasceu? A igreja já nasceu com uma missão: fazer missões. Aleluia! Glória a Deus. Quem é a igreja do Senhor aqui? Igreja? Permita, pastor, que preside sobre mim nesta noite. Venha comigo, segura a mão do irmãozinho do seu lado assim, ó. Venha, interaja comigo. Diga: meu irmão. Bonito, diga: meu irmão, você já nasceu com uma missão: fazer missões. Aleluia, aleluia. Não é que você tem que aprender, você já nasceu com a missão. Aleluia! Não é que você tem que estudar, você já nasceu. Glória ao Senhor. Agora, infelizmente, você deixou que a chama apagasse. Mas o anjo da igreja, impelido pelo Espírito, te convocou nesses dias para que você, curva a sua cabeça comigo, curve, põe a mão no seu peito assim, rasgue sua alma e diga: Espírito Santo, diga para ele: Espírito Santo, acenda em mim outra vez a chama. Você tem uma missão, e essa missão é fazer missões, evangelizar o mundo sem Deus. Sendo missões de Deus, temos segurança de que é Deus que está comandando a extensão do seu reino sobre a terra, e isso nos dá a convicção plena de que Ele realizará os seus propósitos missionários através da igreja. De você fazer missões é a responsabilidade a você confiada. Aleluia! Aleluia! Não seja negligente com a ação missionária.
eu tenho tantas experiências, e uma delas me fez, em Cristo, gerar, de uma só vez numa noite, quase 100 crentes, que destes tem hoje pastor presidente, vice-presidente, missionário, pastor, evangelista, diácono, dessa leva, de uma noite. Eu fui pastor no interior de Alagoas, fui pastor no sertão. Um dia de quarta-feira, chegou na minha casa, eu estava construindo um templo de 10, de 12 de frente por 30 de fundo. Eu gosto de construção. E um dia de quarta-feira parou lá na minha casa, depois que eu fui almoçar, e estava deitado no chão, um calor tremendo, parou na minha porta, uma bicicleta. É aqui que mora o pastor? Aí, certo mesmo. Aí o homem desceu daquela bicicleta. É o senhor que é o pastor? Eu disse, pois não. Ele abraçou comigo chorando, imagina. Abraçou comigo chorando. E disse, pastor, eu vim lhe pedir um negócio. Pois não, se eu puder. E disse, não deixe eu e nem 400 pessoas ir para o inferno lá onde eu moro. Aquilo foi impactante. Ele disse, eu moro daqui a 38 quilômetros. Daqui para lá não tem carro, só passa trator. Tinha que passar 2 rios. 400 pessoas ali, peão de fazenda, se matam. É uma miséria. E eu procurei alguém que pregasse para a gente, não achei. Eu moro ali há 8 anos, nunca um crente foi ali falar de Jesus. E me disseram que o senhor vai, e eu vim aqui, será uma quarta-feira, mais ou menos de 1 para 2 horas da tarde. O senhor vai deixar a gente para o inferno? Eu disse, mas de jeito de maneira. Quando é que o senhor vai lá? Eu disse, hoje. Olhe por Nossa Senhora. Eu disse, deixa esse trem para lá. Corra, o senhor está de bicicleta, anuncia a todo mundo que hoje à noite tem culto. E se o senhor não for, se eu não for, você prega. Acaba nunca tinha sido crente. Não era desviado, nunca tinha sido crente. Filho de crente, mas nunca tinha aceitado. Mas eu vou. Aí ele saiu, disse, eu creio. Aí montou na bicicleta, olha. Chamei um diácono. Eu disse, vamos ali. A pé. Vamos a pé e voltar caminhando para não cansar. Passava 2 rios, 2 matas, canavial. 8 horas. Quando chegamos lá, o pé sangrando, ele estava no meio de uma multidão. E o povo dizendo, você é mentiroso. Cadê o pastor que não vem? Aí ele disse, ele vem, ele disse que vem, ele disse que vem. E eu de longe já ouvi o barulho. Quando eu apontei lá na esquina, ele disse, ele ali, ele disse que vinha. Aí eu cheguei ali, abri uma torneira, botei o sapato, os pés sangrando, cortado em pedra, suado daquele jeito, joguei o paletó, mas eu nunca preguei tanto na vida. Naquela noite, 67 almas se renderam ao Senhor. Estabeleci ali um ponto de pregação. Ele foi o primeiro, ele, a esposa e 2 filhos, a entregar a vida a Jesus. Eu preguei a minha Bíblia. Eu disse, você sabe ler? Ele disse, muito ruim. Eu disse, então já sabe. Eu disse, toma, essa Bíblia é sua e essa harpa é sua. Você já ouviu cantar o hino 15? Ele disse, já. Eu digo, você vai cantar o hino 15 e ler João 3,16. Você é o pastor desse povo. Constitui ele pastor daquele povo. Ele cantava o hino 15 e lia João 3,16. E toda quarta-feira eu ia a pé e voltava caminhando para não cansar. Jesus começou salvando. Passamos de 200 membros ali. Aí a usina acabou com uma fazenda, todo mundo foi para a cidade. Eu vim para São Paulo, depois eu fui para Cúcuta. Quando volto em Alagoas, depois de 4 anos, cheguei na casa daquele diácono. Ele me abraça e disse, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu há 15 dias. Parou aqui uma Topic.
aquele carro grande da Mercedes, e procurando o Senhor. Eu disse a mim, procurando o Senhor, cadê o pastor Felizardo? Ele mora aqui ainda. Eu disse, não, o pastor Felizardo mora lá pro lado da Colômbia. Disse, eu preciso encontrar aquele homem, não é possível. E disse, quem são vocês? Disse, ele um dia foi num lugar assim, 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 eu quem vim buscar ele aqui. O senhor quem é? Disse, eu sou o diácono que foi com ele. Você é o Juvenal? É. Ô meu irmão, a paz do senhor, eu sou o pastor fulano, pastor presidente lá pro lado do Pará. O que foi me buscar para evangelizar? Pastor presidente, esse aqui é meu vice-presidente, esse aqui é meu auxiliar, esse aqui é evangelista, esse aqui é presbítero. Daquela multidão tem muita gente pregando o evangelho. Glória seja dada o nome do Senhor. Ações missionárias. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus. Solte a sua Bíblia aí. Fique ligadinho o seu irmão aí. Vem fazer comigo uma guerra aqui. Aleluia. Segura a mão do companheiro, levante os céus comigo assim, ó. Venha. Venha comigo, venha. Não olhe para mim espantado não, feche os seus olhos. Eu vou dar primeiro 30 segundos para você sair de Tangará da Serra. Saia. Já saiu? Agora escuta o que eu vou lhe dizer. Você é fruto de missões. Não ouviu? Eu vou dizer, você é fruto de missões. Se você sente que a chama já não está em fogo dentro de você, rasga a tua alma agora com as mãos dos céus e diga, ó Espírito do Deus vivo, acenda agora em mim, acenda. Clame a Ele pela chama missionária agora. Cadê? Eu quero ouvir a tua voz. Sinta a presença dele passando suave em você. Sinta. Adore o Pai, Ele criou o projeto. Adore o Filho, Ele executou o projeto. Adore o Espírito, Ele é a impulsão do projeto. Derrama a alma, diga Espírito, eu quero. Diga esse Espírito, eu quero. Inflama, acenda. Deixa as lágrimas sair dos teus olhos. Deixa a tocha acender dentro de você. Você não vai ser o mesmo quando você for aceso por essa chama. Glória a Deus. Cadê a tua voz louvando a Ele? Porque você é fruto da ação dele.
você. Vire com seu companheiro, a sua irmã, e dê um abraço nele assim. Diga, minha irmã, nós somos fruto da ação do Espírito. Abraça aí ao lado, vá, diga, somos fruto da ação dele. Fale de Jesus, leve Jesus, anuncie Jesus. Glória a Deus. Quem abraça o projeto de Deus é honrado por Deus. Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Deus honra o projeto, porque o projeto honra a Deus. Seja inflamado por Ele hoje. Você vai mudar a história, vai mudar o coração, vai mudar a atitude. Deus abençoe. Aleluia. Sentai-vos. Agora sente louvando, exaltando, adorando, magnificando, chorando, dando glória a Ele, porque você é fruto da ação missionária. Glória a Deus. Uma atitude. Uma jovem teve uma atitude missionária comigo. Eu estou aqui. Eu tive uma atitude missionária com o povo numa fazenda. E tem mais, pastor. Nesse dia, quando eu ia voltando, no escuro, eu dei uma topada numa pedra. A unha grande desse pé arrancou. Eu cheguei em casa com um sacinho, com uma perna só assim. Era 1h45 da manhã. Eu bati na porta. Quando a minha esposa abriu, eu estava caído lá de fora sangrando. Ela me arrastou, me levou para o banheiro, deu banho e eu dormi. Me botou na cama, acordei no outro dia, meio-dia, o pé inchado, a unha arrancada. Na quarta-feira seguinte, eu estava lá, e Jesus salvando. Uma atitude missionária muda a história, faz história. Um homem na direção de Deus, ele revoluciona todas as coisas. Amém.